Quem foi Viktor Emil Frankl, o criador da logoterapia? Pronto, esse é o assunto desse vídeo que nós vamos ver agora. Eu sou Paulo Aragão, sou médico psiquiatra e logoterapeuta, que é justamente um especialista em logoterapia, que é a terapia orientada para o sentido da vida. Seja bem-vindo a esse canal, aqui nós trazemos sempre muito conteúdos da psiquiatria em geral, mas sobretudo ajudar você a viver uma vida com mais sentido, com mais plenitude, aí mesmo no cotidiano que você se encontra, independente da sua realidade. Pois bem, no vídeo passado nós falamos um pouco sobre o que é a logoterapia. Inclusive tem aqui um cardzinho aqui em cima para você poder rever esse vídeo, se você ainda não viu, né? Poder ver pela primeira vez. Enfim, a logoterapia foi criada pelo Viktor Emil Frankl. Ele é um austríaco que nasceu em 1905, morreu em 1997. Ele é médico de formação e teve duas especialidades. Ele se especializou em psiquiatria e também em neurologia. E ele criou a logoterapia justamente porque, ao longo de sua vida, as reflexões sobre o sentido da vida foram muito presentes, né? Desde muito jovem. Inclusive, tem um fato curioso que ele repetidas vezes conta nos seus livros, que é justamente numa aula de ensino médio, um professor veio e falou: a vida nada mais é do que um processo de oxidação e combustão. E aí esse jovem, Viktor Frankl, na época, ele ficou muito intrigado e inquieto. E ele, de maneira ousada, ele interrompeu a aula, levantou a mão e disse assim: peraí, professor, se a vida nada mais é do que um processo de oxidação e combustão, que sentido a vida tem? E aí você já mostra que ele sempre foi muito inquieto mesmo. Esse episódio ele conta várias vezes nos livros dele, justamente porque mostra o quanto isso foi muito presente, né? Esse questionamento, essa busca por esse sentido. Ainda estudante de medicina, ele também criou centros de aconselhamento para jovens que estavam duvidando do sentido da vida. Então ele buscava esses jovens que justamente estavam muito com a sensação de vazio, de frustração, e ele montou esses centros de aconselhamento. Já médico, ele também foi responsável por atender numa ala de hospital mulheres que tinham acabado de tentar o suicídio. Então veja bem, essa questão de ajudar as pessoas a encontrar um sentido para a vida sempre foi muito presente na vida dele. Então ele sempre aconselhava essa juventude, né, essas mulheres que tinham tentado o suicídio. E por falar em aconselhamento, eu aconselho você que porventura tem um desejo de que essa mensagem chegue para mais pessoas, a curtir e a compartilhar esse vídeo. E por que isso? Porque o YouTube entende que quanto mais curtidas e compartilhamentos esse vídeo tem, mais ele é relevante. E aí então ele automaticamente vai recomendar para mais pessoas. Então, se você está gostando desse conteúdo e quer que mais pessoas vejam esse vídeo, compartilhe nos grupos de WhatsApp, da família, do trabalho, enfim, para que esse vídeo seja aquecido na plataforma e assim recomendado para mais pessoas. Pois bem, voltando à vida de Viktor Emil Frankl, na década de 40, em 1940, durante 4 anos na Segunda Guerra Mundial, ele foi prisioneiro dos campos de concentração, a grande experiência de sofrimento pela qual ele passou. Lá ele foi exposto a diversas situações limites. Ele foi exposto a diversas situações de sofrimento, né? Tanto é que esta experiência, durante esse tempo de concentração, ele perdeu os pais e perdeu a primeira esposa dele, foram mortos no campo de concentração também. E aí, essa experiência dele, ele falou isso como se fosse um experimento crucis, ele denominou de experimento crucis, ou seja, o grande cruz da sua vida, né? O grande experimento, assim, que realmente ele podia atestar, né, as diversas situações e limites que o ser humano é capaz de passar. Tanto é que essa experiência nos campos de concentração, ele expõe num grande best-seller seu, que é justamente o livro Em Busca de Sentido, Psicólogo no Campo de Concentração. Então, esse livro, que hoje é um best-seller, ele expõe essas experiências do Viktor Frankl justamente no campo de concentração. E lá ele pôde experimentar que o ser humano ele é capaz de encontrar um sentido na vida, apesar das situações limite, apesar das circunstâncias mais desfavoráveis possíveis. Então, o ser humano ele pode dizer sim à vida, apesar de tudo. E aqui cabe justamente um adendo, que muita gente pensa que a logoterapia ela nasceu nos campos de concentração. Ah, porque ele passou por essa experiência, então ele resolveu criar a logoterapia. Não, a logoterapia ela já existia antes, tanto é que o termo ele foi cunhado pela primeira vez em 1926. Né? E ele foi preso nos anos 40, ou seja, não é que a logoterapia nasceu nos campos de concentração.
Não, nos campos de concentração ele pôde experimentar na prática, vamos dizer assim, ele teve a oportunidade de experimentar na prática mesmo, né? Aquilo que ele já intuía, de que o ser humano é capaz de encontrar sentido na vida, independente das circunstâncias, por mais terríveis que sejam. E aí ele foi libertado do campo de concentração, ele casou novamente, né, depois do campo de concentração, foi professor de neurologia, né, em Viena, professor de logoterapia na Califórnia, escreveu cerca de 30 livros traduzidos em mais diversos países, em diversas línguas. E também ele recebeu em várias universidades ao redor do mundo o título de doutor honoris causa, que é como uma homenagem a pessoas, né, que têm uma importância, uma contribuição para a sociedade, né? Então, você vê que é um homem que deixou um legado muito grande, né, na vida, o livro e também toda a sua teoria. E por essa questão do sentido da vida ser muito presente na vida dele, ele formulou uma célebre frase que diz o seguinte: eu encontrei o sentido da minha vida ajudando as outras pessoas a encontrarem o sentido da vida delas, né? Então, você vê que ele fez isso de grande missão, uma grande causa na vida dele, né? Eu vou ajudar as outras pessoas a encontrar o sentido da vida delas. E você? Qual é a sua grande causa? Qual é aquele motivo que lhe faz levantar todos os dias? Por quê ou por quem você decide todos os dias levantar e levar uma vida cheia de dignidade, cheia de sentido? É isso. Aqui foi um breve apanhado sobre a vida desse grande homem do Viktor Emil Frankl e nos vemos em outros vídeos para poder falar mais sobre a psiquiatria, sobre o sentido da vida em geral, sempre contribuindo para o seu bem-estar, para a sua saúde mental e, sobretudo, para viver um cotidiano cheio de sentido e cheio de significado. Um grande abraço, fica com Deus e até um próximo vídeo.